E então, conseguiu participar da nossa EBD deste domingo? Nos dias comuns já é difícil. Imagine em um domingo festivo, que foi o Dia das Mães. Certamente você teve a oportunidade de comemorar com sua mãe, em família, todos reunidos numa mesa, em regozijo para a honra e a glória do nosso Deus. Infelizmente não pude fazer o mesmo, até porque, como filho, acreditem, sou horrível. 3 frases me definiria como filho e como pessoa na grande maioria. A primeira, azeda como um limão. Segundo, amargo como fel. Terceiro, frio como um Antártico. Então não se decepcione quando se deparar comigo por aí, ok? Porque este que está aqui na telinha é muito diferente pessoalmente. Este aqui é a minha parte íntima e poucos fazem parte dela. Na verdade, não me enche uma mão, mas aqui por essa plataforma eu estou abrindo este leque, convidando você para fazer parte desta intimidade comigo. E aqui é onde você conhece uma outra parte de mim que muito poucos conhecem. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Eu tenho uma champanhe aqui prontinha para comemorar sua inscrição neste projeto. Isto mesmo. Aqui cada inscrição é uma champanhe, em nome de Jesus Cristo. Não fique pensando na abobrinha, tá? A champanhe é uma figura de linguagem. Aqui você é recebido com glória a Deus e com enxurradas de bênção. Então não fique tomando decisões precipitadas sobre a champanhe. Aqui cada inscrição é uma champanhe. Glória a Deus e aleluia e bênçãos liberadas para a sua vida. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no projeto, abençoe o projeto, fortaleça o projeto, fazendo o seu comentário, compartilhando o nosso material, a fim de atingirmos nossa meta. Nossa meta é longa, está longe, mas temos fé que vamos conseguir. Como seria se este material fosse gravado antecipadamente? Enquanto nós estamos produzindo este material, da sala que já se passou, outros canais já estão lançando nesta mesma data já o material referente à lição que está por vir no domingo que vem. Mas o nosso objetivo não é criar um auxílio para o professor. Nosso objetivo é alcançar você que tem dificuldade de participar das nossas EBDs. Então é isso. Este material é produzido especialmente para você que tem dificuldade de participar das nossas EBDs. E de alguma forma eu espero que este possa ter lhe alcançado e servido a você de inspiração para poder participar das nossas salas, aonde você vive, aonde você congrega com a sua família e crescer em graça e conhecimento em nome de Jesus Cristo. Com este mostraremos a parte técnica do terceiro mandamento e o que estamos estudando dentro da lição. Certamente seu professor lhe passou estas informações. Nós não entraremos na parte devocional, porque você já teve este devocional na sua sala deste domingo. Entraremos na parte técnica. Certamente seria um auxílio tremendo para os nossos professores se este material fosse produzido antecipadamente. Mas não é pensando nos professores que estamos produzindo este material, mas sim em você. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida e a sua casa por abrir esta janela para adentrarmos. Agradecemos, em nome de Jesus, pela confiança. A paz do Senhor, graça e paz. Segue conosco. Vamos para o desenvolvimento do nosso pensamento. É muito fácil nos desviarmos da gênese da lição. E para isto não acontecer, é necessário a gente regressar um pouco na nossa fala para termos a certeza absoluta que nós não sairemos deste pensamento. Qual é a gênese da lição? Nós precisamos ter a ciência do objeto de estudo deste trimestre. Você não pode esquecer em momento nenhum que o objeto de estudo da lição desse trimestre é o Sermão do Monte.
Ainda que a lição de hoje tenha um aspecto devocional, mas continuamos ainda no objeto de estudo da lição. Você se recorda que na primeira lição deste trimestre, o comentarista, segundo a base de estudiosos, ele trouxe o Sermão do Monte dividido em 5 blocos. Se eu lhe perguntasse agora, a lição de hoje se qualifica em qual destes blocos? Você conseguiria me responder? Para isso, você tem que pegar a sua lição, regressar um pouquinho e ver as divisões que o comentarista nos trouxe sobre o Sermão da Montanha. Lá está dividido em 5 blocos. Você sabe me dizer em que bloco a lição de hoje corresponde exatamente? É muito importante o professor manter essa linha de raciocínio para facilitar a compreensão do objeto de estudo, porque os alunos precisam de um norte e eles têm que ser informados sempre que for possível desse tipo de coisa, porque a lição, em muitos aspectos, ela nos desenha um quadro devocional e, segundo esta pintura, a gente pode se desviar do princípio original, que é o objeto de estudo, que é o Sermão da Montanha. Então, nós não podemos fugir desta realidade. Então, para adentrarmos do que nós estamos trazendo ou pretendendo trazer neste vídeo, é preciso ter a certeza de que você tem a ciência aonde estamos estudando ou aonde estamos estacionados, exatamente dentro da visão da lição. Então, já conseguiu identificar em que bloco a lição de hoje se enquadra entre os 5? Se este fosse um teste de aptidão para testar o desenvolvimento dos nossos cooperadores, seria a primeira questão. Quanto você tiraria dessa questão? 0? A nossa lição está desenhada no terceiro bloco que foi desenhado na primeira lição sobre o Sermão do Monte. Entre os 5, nós estamos ainda no terceiro bloco, que é Jesus é o cumprimento da lei. Este é o terceiro bloco desenhado pelo comentarista, né, segundo as suas bases de estudo ou segundo os estudiosos, que pintam o Sermão do Monte. Então, estamos exatamente no terceiro bloco. E o nosso comentarista, em particular, pegou este bloco, que é o terceiro, e subdividiu em 5 partes. E a última parte vai ser discutida na lição de número 7. Ou seja, o comentarista pegou o terceiro bloco e subdividiu da lição 3 à lição de número 7. Nós estamos estudando o terceiro bloco. Então, somente no domingo que vem é que nós vamos encerrar este terceiro bloco. O que você já sabe? Primeiro, o objeto de estudo é o Sermão da Montanha. Segundo, estamos estudando exatamente o terceiro bloco, desenhado pelos estudiosos e apresentado pelo comentarista neste trimestre. E dentro desse terceiro bloco, o comentarista, subdividindo-os da lição 3 à lição de número 7, estudamos já a quarta parte do terceiro bloco. Essas são as informações iniciais para que você tenha um entendimento do que está sendo analisado no decorrer desse trimestre. Como eu disse anteriormente, nós estamos estudando a parte técnica. Isto aqui é técnico. Ok? Você tem que saber dessas informações para que você tenha compreensão do que está sendo estudado. E quarto, o Sermão do Monte está sendo pintado para os apóstolos. Nunca esqueça deste princípio. O Sermão do Monte está sendo ensinado para os apóstolos. Agora, como eu já tenho a certeza que você está localizado dentro do assunto, nós vamos para dentro da nossa lição. E esta é a lição que corresponde ao que você estudou pela manhã deste domingo. Expressando palavras honestas. Aqui, como já lhe disse, nós temos aqui uma base devocional e isto foi aplicado para você dentro da sala de aula. Nós não vamos entrar neste mérito, vamos ficar com a parte técnica.
Ok? Então, nesta parte, nós vamos diretamente para a nossa leitura em classe, que está localizada em Mateus, capítulo de número 5, versículo 33 a 37. Faço uma outra pergunta para testar você, o seu grau de conhecimento sobre o que já foi apresentado para os senhores e senhoras no decorrer destas salas que já tivemos. Faço uma outra pergunta para testar o seu índice de conhecimento sobre o que está sendo estudado no decorrer do nosso trimestre. Quais os versículos que correspondem ao terceiro bloco estudado? Você já sabe que esta é a quarta parte do terceiro bloco desenhada pelo comentarista. Isto você já sabe. Eu quero saber quais os versículos que correspondem ao terceiro bloco, que tem como tema Jesus é o cumprimento da lei. Qual o início e o fim dos versículos deste bloco? Mudando a pergunta, você consegue me responder? Escreva aí no comentário e deixe o seu comentário sobre esta questão, para analisarmos se você de fato está acompanhando o que está sendo explanado aqui, como também foi explanado nas nossas salas. Olhando para o nosso texto de imediato, no versículo de número 33, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. A primeira pergunta que se vem à mente é do que ou o que o Senhor Jesus está falando, ou qual é a base de fala do Senhor Jesus. Olhando para o texto. Outra pergunta que pode ser feita: a que mandamento corresponde a fala de Cristo? Exatamente. São perguntas que parecem não ter sentido nenhum, até porque quem conhece as Escrituras sabe, obviamente, do que ele está tratando aqui. Mas para as pessoas leigas, este é o princípio para a compreensão dos textos sagrados. Você começa questionando-os para chegar à sua origem. Então aqui Cristo não está desenhando, literalmente, que é o terceiro mandamento. Mas a fala dele corresponde exatamente ao terceiro mandamento, que está em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 7. Este é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando voltamos para o texto, nos deparamos com uma outra pergunta: por que Jesus não mencionou o terceiro mandamento diretamente? Porque aqui, especificamente, Cristo, como você pode observar nos versículos seguintes, ele está tratando de uma coisa que estava acontecendo nos seus dias, seríssima, que era a questão dos juramentos. E quando nós temos a noção de que Cristo está ensinando estas questões para os apóstolos, isso deixa bem claro que os nossos apóstolos também estavam engolidos por esta cultura ou por estes ensinamentos. Porque Cristo está confrontando aqui os ensinamentos dos escribas e fariseus. Não esqueça de um detalhe também que é importante você não misturar os assuntos. Porque aqui não é um confronto com os escribas e fariseus. Aqui nós temos um ensinamento para os apóstolos. Os confrontos que nós vamos ter posteriormente são no capítulo 19 e no capítulo 23, onde ele vai tratar sobre estas questões, sobre estes juramentos que eles ensinam para o povo, escribas e fariseus. Ele vai confrontar diretamente sobre o que ele está ensinando para os seus apóstolos aqui nesta situação. Por que sei disto? Porque este texto, de número capítulo 30, versículo de número 2, é discriminado no dicionário Wycliffe como a natureza obrigatória dos juramentos.
E eu tenho a ciência de que Cristo tem este texto em mente, porque aqui ele está tratando exatamente sobre o juramento. E este texto, ele trata literalmente tanto os juramentos, como também os votos, como o texto de Deuteronômio, capítulo de número 23, que especificamente trata sobre os votos. Antes de continuarmos com mais alguma coisa sobre o que Jesus está se referindo aqui na segunda parte deste texto, é necessário frisarmos também a primeira parte. Jesus repete, por mais uma vez, que este foi dito também aos antigos. Quando nós vemos ou ouvimos esta expressão, de imediato nós transferimos para Moisés. Mas este mandamento, ele foi prescrito já antes de Moisés. E Moisés, ele foi adicionado à Torá como lei. O Senhor pegou novamente e aplicou como lei para o seu povo. Mas ele já tinha uso muito antes de Moisés. E o primeiro exemplo disto é o nosso próprio Abraão, em Gênesis capítulo de número 24, versículo 2 ao versículo de número 3, onde Abraão faz com que o seu servo faça um juramento que não tomaria mulher de outro povo se não fosse aquele desenhado por Abraão a seu filho. E outro exemplo deste mandamento antes de Moisés está na vida de Israel, na vida de Jacó, na sua morte, onde este obriga os seus filhos a jurarem ou a fazerem juramento, um compromisso sobre base de juramentos, para que os seus ossos não ficassem no Egito. É muito interessante observar que a cerimônia dos juramentos, na parte ou na vida de Abraão, como na vida de Jacó, a cerimônia era a mesma. Aquele que estava fazendo o juramento, ele tinha que pôr a mão debaixo da coxa e ali proferir o juramento. Então o juramento só seria concretizado ou só teria validade se fosse feito esta cerimônia, tanto na vida de Abraão como também na vida de Jacó. A cerimônia foi a mesma. A mão do que estava entrando em compromisso tinha que estar debaixo da coxa do seu senhor, a quem estava prometendo. Então a base do juramento era este era o princípio que tinha que ser seguido. E com o tempo, essa cerimônia foi mudada, especificamente na implantação da lei. Este sistema ou esta cerimônia foi mudada. Quando nós observamos esta cerimônia produzida por Abraão e por Jacó, Abraão em Gênesis 24 e em Jacó em Gênesis 47, nos perguntamos de imediato por que quando Abraão era Abrão, no capítulo de número 14, o juramento foi feito com as mãos erguidas. É a primeira questão. Você recorda que o comentarista nos desenhou dois tipos de juramentos? Juramentos feitos por Deus e os juramentos feitos pelo homem? Aqui nós temos um outro caso, que também é especial e merece nossa atenção. Então aqui já fica a dica para você que tem mais coisa no ar. E este juramento que Abraão faz, ele não se qualifica nem aos juramentos de Deus e muito menos aos juramentos feitos pelos homens. Quais são os juramentos de Deus? Nós temos o de Gênesis, capítulo 50, versículo 24, Salmo 105, versículo 9 a 11, que é o juramento de Deus aos patriarcas. Temos outro juramento de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo 10 a 13, que é sobre a nação de Israel. No Salmo 89, 35 a 37 e 49, nós temos a dinastia davídica. E em Salmo 110, 1 a 4 e Hebreus, capítulo 7, 15 a 22, nós temos os juramentos de Deus aos sacerdotes e rei messiânico.
Isto são referências do dicionário Wycliffe. E os juramentos feitos pelos homens? Neste particular, nós temos Êxodo, capítulo de número 22, versículo 11, Levítico, capítulo de número 6, versículos 2 a 5, que se trata dos tribunais legais, e 1 Reis 18, versículo 10, 2 Reis, capítulo 11, versículo 4, Ezequiel 17, 16, que se trata das transações nacionais, e Gênesis 24, 37, Juízes 21, versículo 5, 1 Reis, capítulo 2, versículo 43, e Esdras, capítulo 10, versículo de número 5, que se trata de assuntos domésticos e religiosos. E ainda, Números, capítulo 30, versículo 6 ao versículo de número 15, que se trata do voto de uma virgem, ou das virgens. Então, estes são os juramentos feitos pelos homens. Então, se você quer se aprofundar no mérito, aí estão as referências, você pode voltar ao vídeo, né, e anotar compassadamente e fazer a sua própria análise. Essa é a parte técnica, é cansativa, você vai ter que ler muito para organizar seus pensamentos. Então, estou desenhando e pintando aqui da melhor maneira possível para lhe mostrar que Cristo, usando o terceiro mandamento, ele não descarta, não isola, não anula, tá? Ele não abvoga, mas cumpre fielmente e adiciona uma nova cláusula. Todos os juramentos feitos por Deus, estes juramentos, o próprio Deus erguia as suas mãos. Então Deus fazia os juramentos de mãos erguidas. E eu vou lhe dar algumas referências aqui, se você desejar conhecer alguns dos textos onde mostra que o Senhor fez estes juramentos de mãos erguidas, especialmente quando ele se irou com o povo de Israel no percurso do deserto, antes da entrada na terra prometida, onde ele se enfureceu tremendamente. Aí ele profere um juramento contra aqueles desobedientes, que eles não entrariam na terra prometida. Está em Números capítulo 14, versículo de número 30. Temos Deuteronômio capítulo de número 1, 34 a 35. E um caso específico e muito interessante, não deixa de ser importante, é que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele prometeu com as mãos erguidas e, não tendo a quem jurar, jurou por si mesmo. Hebreus capítulo de número 6, versículo 13. Mas eu quero ler com vocês. Hebreus capítulo 3 e 18. Vamos ler os dois textos. 3 e 18 e 6, versículo 13. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Deus fazendo juramento de mãos erguidas. E não tendo ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso. Isto é equivalente a Números e Deuteronômio, senão aos que foram desobedientes. Hebreus 6,13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. No que diz respeito ao que está na sua tela, versículo de número 33, a parte B, ou a segunda parte do versículo, que corresponde ao terceiro mandamento, que está registrado no Êxodo, capítulo de número 20, versículo 7, e repetido em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 11, onde Moisés faz a repetição de tudo que foi entregue para o seu povo. E no mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão.
Este é o mandamento. Quais são os artigos do mandamento? Os princípios, as leis que correspondem ao cumprimento deste mandamento. As diretrizes que devem ser seguidas se fizer um voto ou um juramento. Vou dar os textos para que você possa acompanhar. Se você desejar, anote. Levítico, capítulo de número 6, versículo 2 a 5. São princípios do artigo do terceiro mandamento. Ainda você pode adicionar Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 12. Números, capítulo de número 30, versículo de número 12. Este último é a base formal de tudo que nós estamos estudando sobre o terceiro mandamento. Este último, que é Números, capítulo 30, versículo de número 12. Este é o princípio do mandamento. Então, se você desejar, você pode botar ou encabeçá-lo como o primeiro versículo do artigo do mandamento de número 3, que corresponde a Êxodo, capítulo de número 20, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 11. Disse para você, esta parte técnica é cansativa, mas é gostoso, é a palavra do nosso Deus. São as escrituras sagradas. Este é o desenho que estrutura o terceiro mandamento, suas diretrizes, suas normas, suas regras que devem ser seguidas se fizer um voto ou um juramento, seja um juramento do homem ou um juramento por Deus. Estas são as diretrizes, são as regras, e elas são viáveis e válidas. É para isso que eu quero chamar você agora. Porque há quem persista na ideia de anular o Antigo Testamento ou a Torá. E aqui, com base nisto, com base no que nós mostramos, claramente deixa explícito que Cristo não anula nenhum desses dispositivos da Torá. Pelo contrário, nós vamos já lá para dentro do texto. Ele não anula nenhum destes princípios. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que a nossa base de fé, ela está enraizada na Torá, literalmente ao terceiro mandamento, como outros mandamentos que nós já estudamos até aqui. Então, a ideia de abolirmos o antigo não é viável. Se concordarmos com este pensamento, nós vamos anular, literalmente, o que vou passar para vocês, o que você estudou na lição, ou a continuação do texto. Se nós concordarmos em anular o Antigo Testamento, nós vamos anular o Novo Testamento. É isto que eu quero chamar a sua atenção. Porque tanto a lei ou o mandamento com os artigos mencionados até aqui, eles não competem a nós cumprir, a igreja cumprir. Não é competência da igreja de Cristo. É muito importante você ter esta mensagem na sua cabeça. Cristo desenhou outros moldes para ser seguido. E estes estão sendo transferidos para os apóstolos, e estes, por sua vez, transferirão para a sua igreja, ou para aqueles que irão aderir ao movimento. Porque até aquele momento, o que Cristo está ensinando para eles ainda não é válido, porque o testamento precisa ser comprovado, e o carimbo e a validade do testamento, a sua comprovação tem que ser carimbada com sangue, assim como também o Antigo Testamento foi selado com sangue. O Novo também é necessário ser selado com sangue. Então, até o prezado momento e do texto que nós estamos analisando, o Senhor está construindo a base
desse Novo Testamento. Hoje, isto é uma realidade. Isto é lei para nós. É um princípio que devemos seguir. São regras que devem ser observadas, mas não podem ser desprezadas. Porque Cristo não fez isto. Cristo não as desprezou. Elas também nos pertencem, porque elas são a base onde nós vamos afirmar, ou a base de firmamento da nossa fé. Então não podemos concordar com a ideia de anulação do Antigo Testamento. Se fizermos isto, nós vamos anular, literalmente, o que Cristo está desenhando aqui para os seus apóstolos. Nos tempos de Paulo, já aconteceu o contrário do que está acontecendo hoje. Repetindo, o que está acontecendo hoje é que existe uma vertente que apoia a ideia de anular o Antigo Testamento. No período de Paulo, existiu uma ascensão de algo muito preocupante para Paulo, e, na verdade, foi levado isto a Jerusalém para ser tratado com os outros apóstolos, que foi a questão da circuncisão, onde os judeus convertidos ao cristianismo queriam, por todas as forças, que isto fosse obedecido também pelos cristãos, que os cristãos fossem submetidos à circuncisão. E Paulo, de imediato, se levanta contra esta ideia. E isto é levado ao plenário de Jerusalém para o restante dos apóstolos, e isso deu origem praticamente ou exatamente ao primeiro concílio, que foi o concílio dos apóstolos. E neste concílio, 3 coisas foram decididas, ou que seriam impostas para os gentios. E uma dessas foi a incircuncisão. Não seria imposta para os gentios. Paulo se levanta na contra-argumentação que se nem os seus cumpriram o que a lei exigia, muito menos nós conseguiríamos tal façanha. E isto nos dias do apóstolo Paulo. Então, os dispositivos da lei sempre foram rígidos e vão continuar sendo. Agora, Jesus, na sua sabedoria e na construção do Novo Testamento, cria um dispositivo que eu consigo fazer e que você também consegue fazer. Então, em outras palavras, Cristo facilita a vida dos seus filhos. Por que ele facilita? Por que ele tem esse cuidado de facilitar a vida da sua futura igreja, que estava prestes a nascer, como prometido? Porque a parte difícil ele estava fazendo, que era cumprir. Então, literalmente, em outras palavras, em Cristo, nós cumprimos toda a lei. Então, não, para que voltar atrás? Por que remoer o passado? Por que tentar reavivar aquilo que Cristo já selou? Cristo já cumpriu a lei e nele nós cumprimos também. Agora, outros embargos foram nos impostos. E estes competem que eu faça e que você também faça, para que nós possamos nos manter nesta linha de raciocínio. Qual é esta linha? A mesma vivida por ele e por seus apóstolos neste período. Não deu certo para Israel. Não vai dar para nós. O que não deu certo? Criar nossas bases sobre fundamentos ou sobre juramentos. Se vamos fazer juramentos para não cumprir, nós vamos entrar no filtro do versículo de número 37, na última parte. Qual o entendimento da última parte do texto ou do versículo 37? É que se eu não cumprir os textos
ou os artigos do versículo 34, 35 e 36, eu serei enquadrado como nós ou tantos quantos não cumprirem na última parte do versículo 37. Nos dias de Jesus era comum se fazer juramento pelo céu, pelo trono de Deus, pela terra, por Jerusalém, até pela cabeça do indivíduo. Era comum. E o que Cristo está pintando aqui é o seguinte: a igreja não compete fazer promessas ou juramentos por nenhuma destas circunstâncias. A nossa palavra está resumida no versículo de número 37, a primeira parte. Sim, sim, não, não. A parte devocional você teve em sala hoje pela manhã. E o que nos compete? Se nós não cumprirmos todos estes que Cristo está desenhando aqui, o que passa disto é de procedência maligna. O que é que Cristo quer dizer com procedência maligna? Quando é que um voto, ou um juramento, ou uma promessa tem vertente com procedência maligna? Quando é que isto acontece? Você conseguiu mostrar isto para os seus alunos, para a sua classe? O cuidado de fazermos uma destas coisas sem pensarmos, ou porque alguém sugeriu? O nosso voto, a nossa promessa, o nosso juramento, ele passa a ter procedência maligna quando nós não a cumprimos. Então, para não incorrermos neste perigo, neste delito, é melhor eu aprender a dizer sim e a dizer não. Simplesmente. Isto Cristo está mostrando para os seus apóstolos, que estes ensinariam a igreja, ou aqueles que aderiram ao cristianismo. Em outras palavras, quando nós não cumprimos estas coisas, qual o primeiro entendimento que nos vem à mente? Isto nos faz filho de outro ser, de outro personagem. Quando nós não cumprimos aquilo que assinamos embaixo, com a nossa palavra, com o nosso voto, com o nosso juramento. Você se lembra quem é o pai da mentira? Então, quando Cristo está dizendo que temos procedência maligna, quando passamos do limite do sim, sim, não, não, é isto. Nós estamos atestando, literalmente, ser filhos deste camarada. E não dele. Porque ele é verdadeiro, ele é justo, ele é fiel, ele é íntegro. É isto que Cristo está desenhando aqui, né, nesta última parte deste texto. Quando diz que estas coisas, passando do sim, sim, não, não, tem procedência maligna, é isto. Porque quando eu as não cumpro, eu a violo com mentiras, com propostas enganosas. E quem é mestre nisto não é ele. Quem é mestre na mentira, na façanha, é o próprio Satanás. Então, ao não cumprir estas coisas, nos faz particípios desta filiação imprópria, indevida. Então é importante você saber disso. Estas coisas já eram um problema no período de Zacarias. Observe o versículo 16 e o versículo de número 17. Como que o problema que Cristo estava vivendo nos seus dias não era novo, já era um problema antigo e que devia ser tratado urgentemente. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis
o juramento falso, porque todas estas coisas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Em outra tradução vai dizer, eu aborreço. Então observe que estas coisas, elas são presentes ainda nos nossos dias. Olha o versículo 16, onde esse tipo de coisa era tratado. O que ele está dizendo é que suas portas deveriam tratar era de juízo e de paz, não dessas outras coisas. Era isso que tinha que ser tratado nas suas portas, e teriam que ser valorizadas por eles, porque estas coisas sim, o Senhor ama, o Senhor abençoa, mas do contrário destas, o Senhor aborrece. E é isto que o Senhor está tratando nos seus dias. E isto se estende em nossos dias. Às vezes dentro da nossa casa, dentro da sua congregação. Preocupação esta que o apóstolo Tiago teve quando escreveu no capítulo 5, versículo de número 12, o seguinte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então, nosso apóstolo está nos dizendo que se eu não obedecer o princípio do sim e do não, eu posso ser condenado. E com base nisso, recordo-me do que Salomão escreveu em Provérbios, capítulo de número 18, versículo 21, que ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, qual é o que você ama? A vida ou a morte? Vou ler novamente o texto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Isto é Provérbios 18, 21, escrito por Salomão. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, 19 e 20, nos desenha a importância de usarmos o sim e o não, sendo que estes é o próprio Cristo, e ele vai mais além. E ao contrário de ele ser também o não, ele é o próprio sim de Deus. E no versículo de número 20, ainda no mesmo capítulo, ele nos desenha que o amém é nosso. O sim é Cristo e o amém é nosso. Isto é o apóstolo Paulo, o entendimento do apóstolo Paulo sobre o que Cristo está desenhando para os seus apóstolos neste monte, no Sermão da Montanha. E Paulo não está presente neste cenário. Paulo já acontece já depois da ascensão de Cristo, um pouquinho à frente, já nos primeiros passos da igreja, é que Paulo ascende para o cristianismo. Olha o entendimento que Paulo tem sobre a questão do sim e do não. E na sua maioria, nós não temos. Temos dificuldade de fazermos uso do sim e do não. Não faça juramentos. Não faça como os nossos antepassados fizeram. É isto que Cristo está desenhando o contexto. Não faça o que Israel fez. Israel começou a viver sobre a premissa de juramento. Não deu certo. Começaram a contrair para si condenação. E não é isto que Cristo tem para nós. Ele tem vida. E ele, ainda em suas palavras, nos desenha que por nossas palavras somos justificados. E por elas também nós somos condenados. Então o poder do sim e do não é forte, é tremendo. Qual o conselho? Aprenda a usar o sim e aprenda a usar o não.
e descarte a possibilidade do uso de juramento. Você não precisa fazer isto, para você não incorrer no que diz o versículo de número 37 do capítulo de número 5. Incorrer no quê? Procedência maligna. Então faça o correto, cumpra aquilo que Cristo determinou sobre a sua igreja. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua casa para sempre. Glória a Deus.